Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, vamos tratar agora de um dos temas aí mais importantes quando a gente está falando de mineração de dados, que são as técnicas ou tarefas de data mining, as técnicas ou tarefas de mineração de dados. Então nós temos que entender aí quais são essas técnicas e saber diferenciar cada uma delas. Então vamos trabalhar essa aula com bastante cautela, com bastante calma, para que a gente consiga aí diferenciar as técnicas, saber quais são e não confundir as características de cada uma delas. Então, técnicas ou tarefas de mineração de dados, pessoal. Olha só, os padrões aí, né, para descoberta do conhecimento, né, durante a mineração de dados, eles podem ser descritos com base em algumas regras, com base em algumas características, algumas categorias. Nós podemos falar em regras de associação, nós podemos falar em hierarquia de classificação, padrões sequenciais, padrões de séries temporais e agrupamento, tá? Então, tem várias possibilidades aí, dependendo do objetivo da análise, tem várias possibilidades de serem realizadas, de serem classificadas as tarefas ou técnicas de mineração. Beleza? Dito isto, nós temos uma classificação, né, uma categorização, que é, digamos assim, a mais básica, que é do Efraim Turban, que é um dos grandes autores aí de mineração de dados. E ele faz a categorização das técnicas, das tarefas de mineração de dados, em três categorias, né? Em três categorias, que é a predição, e aí dentro da predição nós temos a classificação e a regressão, a associação, e aí dentro da associação vai ter a análise de relacionamentos e a análise de sequências, e o agrupamento ou clusterização, que inclui a análise de outliers, né? Então, para o Turban, as categorias de tarefas ou técnicas de mineração de dados são predição, associação e clusterização, tá? Isso é o que está descrito aí na literatura. Só que eu já quero ressaltar para vocês que o seguinte, a classificação, galera, né, a classificação, ó, que é uma das técnicas de predição, que é uma das tarefas de mineração, ela é a tarefa mais utilizada no contexto de mineração de dados. Ela é a tarefa mais aplicada. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar aí nas questões uma categorização da seguinte forma, que vai trazer para a gente a classificação, a associação e a clusterização. Ou seja, vai tratar a classificação como o próprio grupo, de tão importante que ela é, tá? Inclusive, a própria regressão, na verdade, é uma variação da classificação. Então, nós temos aí o grupo, né, descrito na literatura do Turba, que é predição, associação e clusterização, mas não é incomum e não está errado falar que as categorias, as técnicas, as tarefas de mineração são classificação, classificação, associação e clusterização ou agrupamento, né? Então, aceitem tranquilamente questões que fazem essa categorização. Beleza? Dito isto, vamos tratar aí sobre essas categorias. Começando aí pela predição, pessoal, né? A predição, ou também chamada de previsão, qual que é o grande objetivo dessa tarefa? Qual que é o grande objetivo dessa categoria aí, né? Dessa técnica? É buscar descrever a natureza de eventos futuros com base em acontecimentos passados. Então, vai utilizar todo um embasamento de dados passados para tentar identificar ou prever alguma situação, para tentar prever algum comportamento dos dados com base naquela característica dos dados passados. Então, presta bem atenção, porque predição, previsão, pessoal, não é realizar adivinhação, não. Não é pegar uma bola de cristal e sair adivinhando o que é que vai acontecer, não. A previsão, ela difere da adivinhação, ela é diferente da adivinhação. Por quê? Porque ela leva em consideração as experiências, as opiniões, outras informações relevantes dos próprios dados. Então, ela usa essa base histórica para fazer uma previsão de comportamento, para fazer uma previsão de categorização.
Ela não é simplesmente uma previsão sem nenhum embasamento, uma adivinhação, né? Ela não é adivinhar nada. Não, utiliza-se dados históricos para fazer a previsão de comportamentos futuros desses dados. Isso é a predição. Dentro da predição, nós temos a classificação e a regressão. E aí nós vamos abordar cada uma dessas. A classificação, pessoal, ou também chamada de indução supervisionada ou aprendizagem supervisionada, o objetivo da classificação é criar o quê? Uma hierarquia de classes com base em um conjunto existente de eventos ou transações. Então é categorizar os dados com base nos grupos existentes. E olha só, nesses modelos de classificação, nós temos as classes sendo pré-definidas. A característica mais marcante da tarefa, da técnica de classificação, é que as classes, as categorias são pré-definidas, são pré-estabelecidas. Por isso, inclusive, que nós chamamos ali de indução supervisionada, de aprendizagem supervisionada, ou seja, já se é definido, já se são definidas as categorias antes da execução do algoritmo de mineração, antes da execução da análise. Os dados vão ser categorizados em uma daquelas categorias. Então há uma supervisão no próprio resultado, digamos assim, né? Ou na própria categorização dos resultados, tá? E aí na classificação, pessoal, ela é, como eu já disse aqui, a tarefa mais comum da mineração de dados. Professor, mas por que que a classificação está dentro de predição se ela só faz classificar dados? Ora, porque é com base em dados passados que a gente cria as categorias, né? Ou com base em tentar classificar os dados nessas categorias, a gente está fazendo uma previsão. Porque está prevendo, no mínimo, que os meus dados, que os dados da minha base, se encaixam em alguma das categorias. Então, é tentar justamente prever o comportamento de um dado com base naquele que foi passado. Então, por exemplo, aqui, né, tem um exemplo de classificação de filmes, pessoal. Classificação de faixa etária de filmes. Então, tem classificação livre, 10, 12, 14, 16, 18. Com base em algumas regras, os filmes vão ser categorizados aqui. Vão ser colocados em uma dessas categorias. Então, você está prevendo que todos os filmes serão classificados em livre, 10, 12, 14, 16, 18. Outro exemplo bem comum de classificação é quando a gente tem a questão do risco de crédito. Para implementar, por exemplo, um empréstimo, né? Para colocar um empréstimo ou um cartão de crédito especial, você pode criar lá o cliente bom, né? O cliente regular e o cliente mal pagador, ou né, o que não paga ninguém vivo. Você tem 3 categorias. E você vai tentar classificar os seus clientes com base em algumas regras em um desses grupos. Então você está prevendo que todos os clientes vão ser dentro daqueles grupos. Isso, pessoal, é importante destacar que difere da clusterização, do agrupamento, que é outra técnica de mineração. Lá na clusterização, lá no agrupamento, na aglomeração, as classes não são pré-definidas. Então você não está fazendo uma previsão. Você executa o algoritmo e os dados vão ser organizados com base nas suas similaridades. Percebe que lá não tem a previsão que aqui tem? Está tentando prever em que grupo, em algum dos grupos os dados vão se encaixar. Então essa é a classificação, indução supervisionada ou aprendizagem supervisionada. Beleza? Como aplicação especial dessa classificação, nós temos aí a regressão. Qual que é a diferença da regressão, pessoal? Que na verdade ela também é uma regra de classificação. Ela também é uma regra de categorização dos dados. Só que ela opera em uma função sobre as variáveis, mapeando as variáveis em alguma variável de destino, em alguma variável de destino, de classe de destino. Exemplo, identificar a probabilidade de um paciente sobreviver com base em alguma variável, como o grau de infecção, como a idade. Então você está fazendo esse mapeamento, essa identificação com base numa função sobre variáveis. Isso aí, pessoal, é a
regressão. É a regressão, tá? Então, veja só que tanto a classificação como a regressão são mapeamentos de dados, categorização de dados em algum grupo. No caso da classificação, são classes pré-definidas, ok. No caso da regressão, é uma aplicação especial, só que ela faz esse mapeamento para variáveis, para uso de variáveis, tá? Como, por exemplo, aqui no exemplo que te deu, né? O grau de infecção, a idade ou qualquer outra variável. Então, dentro da predição ou previsão, nós temos a classificação ou a regressão. Lembrando que, em muitas questões, a gente vai tratar tudo isso como classificação. Então, o próprio grupo vai ser tratado como classificação, porque é a principal tarefa, é a principal técnica da mineração. Perfeito? Beleza? Show de bola? Agora vamos ver as tarefas de associação ou aprendizagem de regras. O que é a associação ou aprendizagem de regras, pessoal? São aquelas tarefas, aquelas técnicas que vão visar descobrir relacionamentos entre variáveis, relacionamentos entre os dados. É isso que busca a associação. Ou seja, elas vão correlacionar a presença de um item, a presença de um dado com a presença de outro dado. Pessoal, preste atenção que existe uma palavrinha que é bem utilizada nesse contexto, que é a co-ocorrência. Ela vai identificar a chamada co-ocorrência dos dados. Co-ocorrência de eventos. Ou seja, é a ocorrência comum, a ocorrência simultânea. O dado que ocorre um dado, também ocorre o outro. A associação, pessoal, é o exemplo mais comum, né? É o exemplo aí, né, que é ilustrado, que é o do cidadão comprando fralda e cerveja. Então, é uma co-ocorrência de eventos, ou seja, o cidadão que compra fralda também compra cerveja. Então, isso é a co-ocorrência, a ocorrência, né, comum de dois itens de dados, de dois eventos. Então, é um relacionamento entre as variáveis, beleza? E a associação ou a aprendizagem de regras, ela pode ser subdividida em três tipos de técnicas. Nós temos a análise de ligações ou a análise de associações, que é basicamente aí observar, né, a ligação entre objetos, a concorrência de eventos. Exemplo, fralda, cerveja. É o exemplo mais comum aí da análise de ligação. Ou seja, sempre que um cliente compra fralda, ele compra cerveja. Não sempre, mas na maioria das vezes, ou em várias vezes. Então, isso é uma análise de ligação. Ocorrência de fatos, ocorrência de eventos relacionados. Tá? Além de análise de ligações, nós temos outros dois tipos de situações que também estão no contexto de regras de associação, de aprendizagem de regras. Padrões sequenciais e padrões de série temporal. Aí aqui eu quero que você preste muita atenção para não confundir esses dois termos. Para não confundir essas duas técnicas, porque é muito comum de confundir, é muito fácil de confundir. Mas você vai estar ligado, você vai estar ligada e não vai confundir. Olha só, padrões sequenciais, o nome já está dizendo. Padrão sequencial, a gente vai avaliar algo que acontece como consequência de algo. Algo que acontece, eventos que acontecem ou ações que acontecem antes e depois. Precedente, antecedente, consequente. Ou seja, algo é causa e algo é consequência. Isso é o padrão sequencial. Exemplo, professor, se um paciente fuma excessivamente, provavelmente ele vai ter problema pulmonar. Isso é um exemplo de padrão sequencial, ou seja, um evento que ocorre em consequência de outro. Isso é um padrão sequencial, isso é uma regra de associação, porque é um evento ligado a outro evento. Só que nesse caso aqui nós estamos tratando dos eventos em uma ordem, dos eventos em uma sequência. Beleza? O terceiro tipo de regra de associação é o padrão em série temporal. Pessoal, o padrão em série temporal, ele vai observar, né, similaridades em dados detectadas dentro de uma série temporal. E o que é isso? É uma sequência de dados tomadas em intervalos regulares. Professor, calma lá que agora complicou um pouquinho. Vamos ver. Preste atenção na diferença. Pessoal, o exemplo clássico aqui, né,
é o exemplo da sazonalidade das coisas. Padrão de série temporal quer dizer que, dentro de tempos em tempos, a cada intervalo regular, um evento é mais comum de acontecer. Exemplo, casaco de frio é mais barato no verão. Roupa de verão é mais barata no inverno. Então veja que existe um padrão aí no intervalo regular. Outro exemplo, chocolate é mais vendido perto da Páscoa. Então, anualmente, você tem um período de vendas maior ali do chocolate. Então, veja que você avalia durante o intervalo regular. Cuidado para não confundir as coisas. Padrão sequencial, pessoal, tem a ver com um evento após o outro. Padrão de série temporal, não estou olhando evento após o outro. Eu estou olhando evento em intervalos regulares. De tempos em tempos acontece um certo padrão. De tempos em tempos acontece uma certa regra. Se é observada uma certa regra. Então são coisas diferentes. Mas que por ter, inclusive, o nome tempo associado, né? Então pode acabar confundindo. Mas você não vai confundir. Padrão sequencial. Análise de sequência é olhar um evento após o outro. Causa-consequência. Causa-consequência. Padrão de série temporal é olhar eventos que acontecem em tempos regulares. Em intervalos de tempos regulares. Lembra do exemplo que não tem dificuldade. Beleza? Então, tudo isso são regras de associação. Tem a ver com a co-ocorrência de eventos, de ações. Não necessariamente, percebam que não necessariamente são eventos que acontecem em simultâneo, que acontecem no mesmo período temporal, no mesmo momento, mas que tem relação de ocorrência. No caso de análise de ligações, beleza, nós estamos olhando ali ocorrências simultâneas. No caso de padrão sequencial, veja que já tem momentos diferentes. E no caso de padrão de série temporal também são momentos diferentes, são momentos similares, mas diferentes dentro do tempo. Identificar que casaco de frio vende mais no verão. Ou é mais barato no verão, né? Casaco de frio é mais barato no verão. E é mais caro no inverno. Isso é um padrão de série temporal. Tem tempos e tempos acontece esse evento. Beleza? Então essas são as regras de associação. E nós temos aí as regras de agrupamento ou clusterização, ou também chamada de regras de aglomeração. Essas regras, pessoal, de agrupamento ou clusterização, né, as técnicas de agrupamento ou clusterização, elas têm a ver com a partição dos dados, com a categorização dos dados. Só que aqui, os dados, né, vão ser agrupados com base nas suas características semelhantes, sem que haja nenhuma pré-definição das classes, sem que haja nenhuma indução, nenhuma supervisão. Então, agrupamento, clusterização também é chamada de aprendizagem não supervisionada. Também é chamada de indução não supervisionada. Porque não tem aí uma supervisão, não tem um prévio conhecimento de que grupos serão formados. Não, simplesmente se tem a massa de dados, se executa o algoritmo de clusterização e aqueles elementos, aqueles dados que têm características similares, eles vão estar no mesmo grupo e outros grupos também vão existir. Sendo que um elemento que está no mesmo grupo de outro, eles têm características semelhantes. E elementos que estão em grupos diferentes têm características diferentes. Esse é o grande objetivo da clusterização, do agrupamento, da aglomeração ou da aprendizagem não supervisionada. Então, veja só, a característica marcante da clusterização é que as classes, as categorias, não são previamente conhecidas ou são previamente desconhecidas. E é aqui, nessa característica, né, que a grande parte das questões gosta de entrar. Porque é uma característica diferente, né, que diferencia justamente quem? A clusterização da classificação. Na classificação, as classes são pré-definidas. Na clusterização, não. As classes são organizadas, formadas durante a própria análise. Exemplo de clusterização, né? Você pega lá uma população inteira, e aí, né, em relação a dados de doença, e aí essa população, quando for executada no algoritmo, vai ser dividida em grupos
com base nas suas similaridades de efeitos colaterais, por exemplo, né? Então, sei lá, está testando uma vacina, e aí, quando vai testar essa vacina, pega um grupo lá heterogêneo de pessoas, e aí essas pessoas podem ter efeitos adversos diferentes, ou efeitos colaterais diferentes. E aí cada grupo vai ter sua proximidade. Então vai ter um grupo ali que teve dor de cabeça, vai ter um grupo que teve náusea, outro grupo que de repente teve algum outro sintoma, etc. Mas veja que não foi definido nada disso antes. O comportamento não foi previsto. O comportamento não foi previsto. Por isso que a clusterização não é uma técnica de predição. Não é uma técnica de predição. Não é uma técnica supervisionada. Beleza? Então isso é a clusterização. Dentro da clusterização, né, como uma espécie de clusterização, nós temos aí a análise de outliers. A análise de pontos fora da curva. Que são aqueles dados, pessoal, que não possuem o mesmo padrão de comportamento dos demais itens. Então tem comportamento diferente de qualquer grupo. Então olha só que você tem aqui um gráfico, aí você tem uma galera que está tudo junto aqui, ó, que tem mais ou menos os mesmos valores, só que você tem um que está lá forão, bem distante dos demais. Ele não se encaixa em nenhum dos grupos. Esse cara é o outlier. Esse cara é uma anomalia dos dados. É um ponto fora da curva. Então pode ser que um objetivo da sua análise de clusterização seja identificar os outliers, por exemplo, e analisar esses outliers. Então, exemplo, identificação de pessoas que têm renda muito superior à renda de uma organização. Esse cara é um outlier. Aí olha só, não obrigatoriamente o seu outlier, né, vai ser o objetivo. Inclusive tem duas formas. Aquele outlier, ele pode ser descartado na análise, se o objetivo não for analisar ele pode ser descartado para que você consiga analisar os grupos, ou você pode inclusive ter o objetivo justamente de analisar os outliers, né? Então, existe duas formas de tratar os outliers. Ou você descarta, se preocupando só com os grupos, ou você analisa justamente o outlier, porque é o foco da análise, é justamente saber quem são os outliers. Né? Por exemplo, identificação de fraudes, cara que tem um comportamento fora da curva. Então você consegue ver ali com base nos outliers, né? Então essa é uma das especializações aí da análise de agrupamentos, análise de clusterização. Então, em relação às técnicas ou tarefas de mineração, pessoal, nós temos a seguinte organização, olha só. Seguinte organização. Nós temos aqui a predição, né? Que é para prever os grupos. Aí nós temos a classificação ou indução supervisionada e a regressão. Sendo que na classificação as classes são pré-definidas. Já na clusterização, agrupamento, agregação ou indução não supervisionada, a diferença é que as classes não são pré-definidas. E aí nós temos lá a análise de outliers como principal, como uma das possibilidades de análise dentro da clusterização. Não é a única, mas é uma das possibilidades. E nas regras de associação, nós estamos preocupados com os relacionamentos entre os dados ou eventos. E aí nós estamos analisando aqui, podemos ter, né, a análise de ligações, padrões sequenciais, um evento como causa e outro como consequência, e padrões de série temporais, que são eventos que acontecem ao longo do tempo, tá? Então, essa sistemática de classificação, de organização das técnicas ou tarefas é fundamental que você saiba. É, digamos assim, um dos principais pontos da matéria de mineração de dados é saber quais são as técnicas e o que elas identificam e também saber as diferenças entre essas técnicas.